Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Romanos 12, no versículo 2, que nos diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, a gente sabe como que o mundo, ele é um lugar atrativo, é um lugar muito chamativo, ele é um lugar onde é cheio de propostas, cheio de ideias, infinitas coisas para chamar a nossa atenção. O propósito do anticristo para este século é observar e atrair quanto mais pessoas ele puder, principalmente os jovens. O inimigo nos observa o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o que a gente anda fazendo, ele anda ao nosso derredor todos os dias, procurando uma brecha para que ele possa habitar e fazer uma devassa na nossa vida espiritual. E bom, os alvos principais deles são os cristãos principalmente mornos, os cristãos mornos espiritualmente, aqueles que estão meio lá de cá, aqueles que não estão totalmente firmes no evangelho. E quando ele começa a observar, a trabalhar silenciosamente com os seus planos, com as suas trajetórias através de pessoas, através das redes sociais, através de infinitas coisas, alguma hora ele acaba conseguindo entrar na vida dessa pessoa. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8 nos diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o Senhor está nos alertando que nós precisamos vigiar. E se a gente não vigia, a gente acaba dando ênfase, a gente acaba dando ouvidos ao que o inimigo tem para nos dizer. A gente acaba abrindo as portas para que ele entre na nossa vida. Acontece o quê? A cegueira espiritual. E quando o inimigo entra, a gente começa a pensar e agir de uma forma diferente. A gente começa a querer fazer as coisas da nossa vontade, do nosso modo, porque a gente acha que a gente sabe de tudo. A gente acha que a gente sabe o que vai ser melhor para nós, o que vai ser melhor para nossa vida, o que vai ser melhor para a gente. A gente esquece que a gente precisa buscar a vontade de Deus para saber o que Ele tem para as nossas vidas. E a gente acaba andando sobre os nossos próprios conselhos, sobre os nossos próprios caminhos. E o inimigo começa a agir e a trabalhar através disso. Ele começa a trazer cegueira espiritual e quando você menos percebe, você não ora mais, você não lê mais, você nem sequer pergunta para Deus se aquilo que você está fazendo é de fato a vontade dele. O inimigo, ele não tem interesse nas pessoas que estão no mundo, pois as pessoas que estão no mundo já estão em trevas, já estão sobre o seu domínio. Com uma visão cega, ele tem interesse em nós cristãos. Ele tem interesse porque nós somos luz, nós somos a diferença, nós carregamos conosco a verdade e a justiça de Cristo. Então por isso que nós precisamos vigiar e não dar ouvidos à voz do inimigo, não dar ouvidos à nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade nos leva muito além do que a gente pode imaginar. Uma decisão fora da presença de Deus pode atrasar os planos de Deus. Não importa o que pode acontecer, os planos de Deus sempre se concretizam na nossa vida, mas se a gente escolhe fazer segundo a nossa vontade, a gente acaba atrasando os planos de Deus. Então por isso que o cristão precisa estar firmado em Cristo, ele precisa estar firmado na palavra. As 3 armas que eu mais uso são fé, perseverança e confiança, porque o mundo é atrativo. É mais fácil a gente virar nossa cabeça para aquilo que é errado, a gente está cheio de influências malignas na escola, nas redes sociais, no nosso cotidiano, no nosso convívio. E não tem como a gente afastar totalmente todas essas pessoas, porque se a gente tentar se afastar de tudo, nós vamos viver isolados. Mas o Senhor já sabia de tudo, por isso que Ele nos diz que nós precisamos vigiar, porque Ele sabia que chegariam os dias de hoje, Ele sabia que chegariam os dias malignos, os dias perversos, em que os cristãos deveriam se manter em Sua presença e firmados em Sua palavra, para que os seus caminhos não fraquejassem, para que os seus pés não viessem a tropeçar. Então por isso que nós precisamos estar atentos e não dar ouvidos à nossa carne, à nossa vontade, porque a nossa vontade nos leva ao fogo eterno, a nossa vontade nos caminha para fora da vontade de Deus, e a nossa vontade sempre vai querer aquilo que não provém da presença de Deus, porque a nossa carne não quer as coisas do Espírito. Ninguém nos disse que seria fácil fazer a
vontade de Deus, porque muitas vezes a vontade de Deus ela contraria a nossa. A vontade de Deus contraria aquilo que a minha carne quer. A vontade de Deus, ela é o oposto daquilo que eu quero para mim. Mas a vontade de Deus me levará a um lugar além. A vontade de Deus me trará bênçãos. A vontade de Deus me trará benefícios. Mas eu só vou conseguir compreender isso se eu orar, se eu focar e se eu compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o maior exemplo que nós podemos ter disso é Jesus Cristo, que em todo o seu caminho aqui na terra fez a vontade do Pai, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo filho, em todo momento ele buscou a vontade de Deus. Então nós, meros mortais, devemos fazer o mesmo. Quando a nossa vontade diz sim, o nosso espírito precisa dizer não. Quando a nossa carne disser sim, o nosso espírito precisa lutar e falar que não, porque a nossa carne é o alvo do inimigo. A nossa carne é o que o inimigo quer e a nossa carne é o que pode nos levar ao inferno. Então por isso que a gente precisa se manter firme e compreender que a vontade do Senhor, ela sempre será boa, perfeita e agradável. E é um processo difícil a gente entender isso, porque a gente só começa a compreender isso depois de muito tempo, depois de muitos processos, depois de muito esperar e ter paciência e finalmente estar maduros na fé, estar maduros espiritualmente. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e isso que está vindo da minha carne provém do inimigo, isso não é de mim. Então nós precisamos nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo até que ele fuja de nós. Vamos nos submetermos a Deus, fugir da aparência do mal até que ela vá embora. Vamos nos submetermos a Deus, dizer não à nossa carne até que a nossa carne vá embora. Vamos parar de ser cristãos mornos, cristãos mimados, acostumados a fazermos aquilo que a nossa carne quer, adotar o pecado como um animal de estimação só para alimentar o nosso próprio ego, o nosso próprio desejo, porque o nosso próprio desejo ficará aqui na terra. Quando a gente morre, nada vai para o céu e a nossa alma terá um destino, céu ou inferno. E qual será o seu destino? Será que você está caminhando para o céu ou para o inferno? Será que você está dando ouvido a Deus ou à sua própria vontade? Pense nisso. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.